Fala pessoal, aqui é Rafael Martinelli, CEO do Homes, para o nosso segundo episódio do nosso podcast chamado Workflow. E para isso estamos aqui com Lucas e Luiz, por favor se apresentem. Fala pessoal, boa tarde. Lucas, Head de Marketing. Fala pessoal, tudo bem? Luiz aqui, Head Comercial do Homes. Nem acredito que a gente voltou, hein, Luiz? Estamos aí novamente. Mais um dia. Maravilha. E também para acompanhar a gente remotamente, estamos aqui com uma figura ilustre que veio integrar nosso time aqui O papo vai ser bom. há 2 meses. Monstro. Seja muito bem-vindo aí, Bruno Zampaglione. Esse eu treinei 2 dias para falar o nome dele. Você viu cara. que o meu ele não falou na última vez, né? O seu eu não treinei, cara. Nosso carioca americano. É isso aí. Fala, Bruno, tudo bem? Por favor, se apresente aí para todo mundo. Fala, pessoal. Vou começar falando que o podcast está sinistro. É isso aí. Respeito. Para tentar já entregar qual é a minha... De onde eu venho, a minha naturalidade, né? Bom, mas obrigado. Sou o Bruno Zampaglione, sou Head da parte de IA, que comecei a trabalhar na Homes aí faz 2 meses agora. É um prazer estar aqui com vocês hoje, participando desse podcast, para a gente trocar um pouco de figurinha aí de como a visão que a gente pode ter para o mercado, o que o mercado está enxergando de IA e como a gente vai poder estar, de alguma maneira, ajudando nossos clientes nesse novo segmento aí do Homes. Maravilha. Bruno, primeira pergunta, esse aqui eu acho que vai ser longo, cara. Porque a gente tem de pergunta pro Bruno. O tema é a hype do momento, não tem como. E o Bruno fala pouco também, então vamos lá. Já não gosto? Já não gosta. Bruno, eu acho que assim, uma coisa que eu sempre tinha em mente, queria ver a sua visão e depois como a gente está endereçando isso no Homes, né? A gente fala muito de IA, e fala de IA, só ouve IA. E a gente ouve muito de IA, mas muita gente não sabendo aplicar ou achando que IA é um prompt para escrever texto, e na maioria das vezes é essa a aplicação que a gente vê. E no nosso caso aqui, a gente quer fazer algo muito mais além disso, né? Então, qual que é a visão que você tem, e claro que o Homes tem encabeçado aí por você, de como a gente vai aplicar IA junto da plataforma do Homes? Essa é uma pergunta interessante, né? Eu poderia começar realmente lá atrás e vir trazendo, mas eu acho que no fim do dia, o assunto, ele apesar de parecer novo, dele estar no hype agora, né? Todo esse conceito de inteligência artificial, ele não é um conceito tão novo assim, e talvez a IA generativa ela seja um conceito novo, mas a inteligência artificial como um todo ela já vem sendo aplicado em outros segmentos, em outras etapas da automação de processos há bastante tempo. Né? Trazendo um pouco para a visão, primeiro, do que é essa IA e como ela pode ajudar, né? Principalmente essa nova IA, que é a IA generativa, eu acho que o grande objetivo dessa inteligência é tentar fazer com que cada vez mais os sistemas atuem como seres humanos. Né? É a forma de pensar, interpretar as situações, interpretar determinadas tarefas e executar da forma como o ser humano estaria fazendo. Existem muitas empresas olhando para como melhorarem os modelos de IA, como retreinar, otimizar para maximizar esse tempo de resposta hoje no mercado, investindo bilhões e bilhões de dólares nisso. E a gente, sinceramente, ninguém sabe quem vai ganhar essa corrida. Né? Você tem lá a OpenAI, você tem a Anthropic e muitas outras fazendo isso, a gente não sabe quem vai usar e quem vai oferecer o melhor modelo, e se é que vai ter um só ganhador para essa corrida da inteligência artificial. Mas a gente sabe que empresas como a Homes podem sim tirar proveito disso. Né? A gente não quer ter que se preocupar em como retreinar um modelo para ter a melhor resposta, mas talvez plataformas de orquestração de processo como a Homes, elas podem se conectar com esse tipo de solução para obter o melhor desse tipo de modelo. Então, pensando um pouco de visão de futuro e olhando uma visão de 100 mil pés de como seria isso dentro da Homes, é tornar a vida do nosso usuário, do usuário Homes, melhor. É tornar a vida dele mais fácil, tornar o processo dele mais otimizado, tornar o processo dele mais barato do ponto de vista de custo operacional, retirando retrabalho, retirando tarefas manuais e liberando, assim, tempo para que ele possa pensar no negócio dele. Eu acho que, tentando resumir, para não ser muito extensa a resposta, o nosso foco de agora e de futuro é utilizar tudo que a IA fornece de capacidade para, de alguma maneira, tentar ali maximizar as habilidades dos usuários Homes em todas as partes do Homes ou em todos os segmentos e módulos que a gente tem dentro da plataforma hoje. Maravilha.
E como é que você vê essa junção de inteligência artificial com uma ferramenta de workflow? O quanto é importante ter uma ferramenta de orquestração para você ter o melhor benefício do uso da IA? É interessante isso, né? Porque quando em 2022, mais ou menos, ali saiu o primeiro modelo do OpenAI no ChatGPT, acho que foi o 3 ponto alguma coisa, 3.5, virou hype e todo mundo falou assim, agora eu não preciso mais de sistema. Né? A OpenAI está oferecendo uma API aqui, eu vou pegar o meu desenvolvedor, vou conectar com essa API e vou substituir tudo que é sistema na minha plataforma, porque eu posso fazer isso mais barato e mais rápido. E passado aí 2 anos e um pouco disso tudo, o que está acontecendo é que gerou uma dependência muito grande de codificação para que você atualizasse os sistemas. Por quê? Uma vez que você faz um desenvolvimento para executar uma tarefa específica dentro de um chat GPT da vida ou de qualquer outro modelo de LLM, você faz essa integração para executar uma tarefa específica, o que acontece quando você precisa mudar? E o que acontece quando surge uma nova regra de negócio? O que acontece quando surge uma nova capacidade dentro do próprio modelo que você já está utilizando? Né? No geral, você vai precisar de pegar teu desenvolvedor, atualizar, melhorar isso, mudar. E na contramão, e muito na contramão disso, quando você tem uma plataforma de orquestração como o Holmes, tirando vantagem dos modelos de IA, você elimina toda a complexidade da inteligência artificial e você joga a responsabilidade disso para a plataforma de orquestração. O que eu quero dizer? Se amanhã depois o modelo evolui, se amanhã depois surge uma nova possibilidade, uma nova capacidade, você não precisa de fato voltar para a casinha lá e desenvolver tudo do zero, mudar, pegar teu produto e jogar fora. Você vai pegar essa nova funcionalidade que vai estar disponível dentro da plataforma e você vai arrastar para dentro do seu fluxo orquestrado. Isso permite que você tenha muito mais flexibilidade nos fluxos, você mantenha a documentação do que você está utilizando e, principalmente, você garanta um dos principais pontos do uso responsável de IA, que é a transparência. Então, se você tem o tracking dentro de uma plataforma de orquestração, sabendo o que foi utilizado da IA e quando e por quem, você consegue fazer a traçabilidade disso e você ter o controle total dessa informação. Então, acho que a grande diferença hoje é, primeiro, você ter a flexibilidade e a replicabilidade de reutilizar isso em qualquer processo dentro da tua empresa, e o segundo maior ganho ali é a garantir a transparência de toda a informação que está trafegando pelo modelo que você está utilizando. Maravilha. E a gente só esqueceu um detalhe, né? A gente não disse o nome da nossa IA, né? Essa aí e tá saindo hoje, né? Tá saindo hoje. A gente vai chamar a nossa IA de Enola, que é, na verdade, a irmã mais nova do Holmes. Então, o nome é proposital, mas diz que ela é tão ou mais inteligente que o próprio Holmes. Eu tô chutando que é mais, né? Exato, exatamente. A nossa é muito mais, com certeza. Com certeza, então. Nossa, muito mais. Bruno, mas eu achei que fez muito sentido, e eu estava conversando com alguns clientes, né? Assim, interessante isso também, né? Nem todos os clientes sabem que Holmes é do Sherlock Holmes, né? Uma boa parte deles sabem. Outros responderam para a gente, nossa, agora tudo fez sentido na minha cabeça, né? Porque o Sherlock Holmes, por definição, ele é um cara organizado, ele executa as tarefas com um padrão, né? Isso tem tudo a ver com o processo. Isso tem tudo a ver com recuperação de documentos, né? Exato. Né, ao encontro disso, a Enola, ela é a irmã mais nova, acho que o primeiro livro da série ele saiu quando a mãe dela desapareceu, ela tinha 16 anos de idade, se eu não me engano, e ela tem aquele negócio de empoderamento, né, de você, né, de lutar por uma causa, mas ela é carismática, ela é determinada e ela tem todas as características da família Holmes. Então, se ela não é, com 16 anos, mais inteligente que o irmão, que é o Sherlock Holmes, com certeza ela vai ser quando ela chegar na mesma idade, equiparando. Então, eu achei que fez muito sentido, porque a gente já tinha, né, uma plataforma de orquestração que né, mira organização e controle. Eu estava assistindo o podcast anterior, Rafa, quando você mencionou que seu pai falava do PDCA, né, de como controle ser a parte mais importante. Eu acho que faz muito sentido isso com orquestração, é você controlar o que você tem, controlar os processos do ponto de vista de SLA, você controlar os processos do ponto de vista de quem faz o que dentro da tua organização, e você principalmente ter uma clareza do teu fluxo de processo, né? Então, isso acho que faz total sentido com a plataforma Holmes, e agora você vai ter uma agente de inteligência artificial dando pitaco, que é muito também a Enola, né? Então, eu acho que dos nomes que a gente poderia escolher, Enola, para mim, hoje é a que faz mais sentido, e é novo, Enola é nova,
a IA dá pitaco, ela não toma decisão, a Enola faz isso também, então acho que foi praticamente desenhado para isso, né? Realmente fez muito sentido toda essa ação, e graças ao nosso marketing aí, que está aí, e ajudou a gente Queria bastante falar nada nisso. não, mas tem que confiar no marketing, né? E Exatamente. depois tu me paga aquele negócio lá, porque Fica tranquilo, fica tranquilo. você comprou esse merchan, só para constar. Não, Sem ads. dúvida. Mas você comentou algumas coisas aí na sua fala, Bruno. Uma, você fala de transparência, depois de responsabilidade, e você tem muito forte, a gente tem muito forte, a questão da missão da nossa IA, né? E 3 pilares muito fortes. Eu acho que é interessante você comentar, porque a IA ela veio para ajudar, né? Tem que tomar cuidado com algumas coisas que a gente, de antemão, ou seja, a nossa fundação, a nossa base, tem que seguir esses pilares. Eu acho que eles são importantes aqui para a gente comentar, né? Isso já vem um pouco da minha formação de IA, né? Assim, como eu falei, ninguém sabe quem vai ganhar a corrida de IA. Ninguém sabe. E a verdade é que a gente abriu uma caixa de Pandora que também ninguém sabe onde a IA vai chegar, né? Do dia para a noite, parece que todos os filmes de ficção começaram a fazer sentido para a gente, passaram a virar realidade. Então isso é arriscado pra caramba. Então como que a gente pega uma coisa que começa a raciocinar ou tentar raciocinar com o ser humano e a gente controla, né? E aí cada empresa está gerando ali seu framework, seus princípios. Um dos que eu mais gosto chama-se Responsible AI, que é o uso responsável de AI, que é um framework oferecido pela Microsoft. E ele tem 6 pilares, dos quais eu acho que os mais importantes são o uso responsável e a transparência. Esses são os 2, e a gente acabou copiando isso, trazendo isso para dentro da Enola, né? Então, a Enola, basicamente, ela é pautada em 3 pilares, como você falou, Rafa. Um deles é o uso responsável, a transparência, e o terceiro eu vou guardar para o final do discurso, só para encerramento dessa parte. Mas o primeiro uso responsável é isso, né? A IA, o último modelo da OpenAI, que é o 4o, ele foi treinado em 1,8 trilhões de parâmetros. Tá? Trilhões de parâmetros. Então, só para vocês terem uma ideia, esse é o 4o. O antes desse, que era o primeiro ali mais popular, foi o GPT-2. O GPT-2, se eu não me engano, foram 1,8 bilhões de parâmetros. Então, olha a diferença de conteúdo que foi treinado nesse modelo. Só que se a gente trouxer para o Brasil, por exemplo, né, para os parâmetros que utilizam ali o idioma português brasileiro, são... Né, o Brasil tem 500 e poucos anos, então a gente está falando ali de bastante documento brasileiro treinado nesse modelo. Mas é um documento que é treinado trazendo todo o nosso rastro cultural histórico. Então a gente tem que ter cuidado, e daí a conexão com o uso responsável, para você não tomar uma decisão baseada numa resposta da inteligência artificial que utilizou um treinamento enviesado, ou um treinamento preconceituoso, ou um treinamento com algum nível de viés para um lado ou para o outro, que pode estar te afetando diretamente, simplesmente porque é uma decisão baseada no treinamento em documentos antigos, tá? Então, ou informações antigas. Então, a grande dificuldade do uso responsável é isso. Como que eu garanto que eu estou tomando uma decisão correta do ponto de vista de senso comum, utilizando 500 anos de questões de rastro cultural só na situação do Brasil, né? Então, o uso responsável, eu acho que a primeira grande decisão da Enola, pelo menos nos primeiros 2 anos de utilização dela, vai ser que confie na decisão da IA, mas sempre audite essa decisão. Sempre, no final, olha um ser humano, bota alguém para dar uma revisada, só para garantir que o uso não está tendo nenhum tipo de viés ou de preconceito. A transparência, que é o segundo, é que se eu tenho a minha decisão ou o meu dado sendo tratado por algo que não é humano, eu preciso saber. Então, se o teu cliente, ele precisa saber que aquele processo está passando por alguma coisa de inteligência artificial, que aquela resposta está sendo analisada por uma inteligência artificial. E, eventualmente, ele pode ter a opção de falar que, olha, o opt-out, eu não quero que nessa situação aqui passar por uma análise de inteligência artificial. E aí você escolhe se você quer ter aquele cliente ou não, com base nisso. Mas é importante ele saber o que está acontecendo com os documentos dele, com os processos que estão passando e que envolvem aquele cliente. E o terceiro, que eu acho que tem mais a ver com a Enola do que com a IA propriamente dito, é a simplicidade de uso. Como eu falei, a Enola ela vem para permitir que usuários homes eles tenham utilizem as capacidades da IA. Então faz sentido que a Enola simplifique as capacidades de IA para o usuário homes.
Então, simplicidade de uso é permitir que, não importa o quão complexo seja o tema do ponto de vista operacional da IA, para o usuário Holmes vai ser tão simples quanto um clique, tão simples quanto adicionar uma pergunta, tão simples quanto trocar uma mensagem de comunicação como se você estivesse falando com uma pessoa. Então, acho que esses são os 3 principais valores aí: responsabilidade, transparência e simplicidade de uso. Maravilha. Eu posso perguntar um negócio aqui pro... Claro. Você tá aqui para isso, né? Pô, vim para isso, né? Você veio pra isso. Pegando esse gancho, Bruno, aí trazendo um pouco do marketing aqui, cara, você falou de responsabilidade, de transparência, e a gente preza muito por isso, mas a gente também vê muita gente que comunica ter isso e não tem, né? E também, além disso, ficou muito moda, a gente começou falando dessa hype da IA, né? É muito moda hoje falar, eu uso IA, a gente tem IA aqui, todas as empresas parece que tem IA agora. Como é que você vê, e eu estou trazendo um pouco do desafio do marketing, inclusive, como passar essa mensagem de que há transparência e, inclusive, garantindo na mensagem, a gente sabe que rede social hoje é um negócio complexo, você tem, sei lá, 5 segundos para falar, que você tem IA, e como é que você também diferencia? Tipo, como você vê esse mercado de, cara, como eu falo, quais são as palavras-chave que eu posso usar que me diferenciam de alguém que está usando IA por usar IA mesmo? Tipo, alguém que só está usando o scriptzinho, porque você falar que você usa IA, que aqui a gente usa IA de verdade, todo mundo vai falar isso. Então, quais são as... Fora que tem um monte de coisa que falam que é IA que não nem é. Que nem exatamente. Isso é o mais comum, inclusive. Exato. Então, porque hoje como ficou meio banalizado o falar eu tenho IA. E isso vai ser um desafio pra gente, até porque a gente tá muito preocupado em realmente ter e usar e potencializar o que a gente já tem. Mas como é que você tem essa visão de, cara, quais são as palavras que realmente diferenciam alguém que tá usando de verdade versus alguém que, cara, isso aqui não é IA, isso aqui é um scriptzinho pronto que o cara tá falando que tem lá só por falar. Assim, Lucas, eu amo marketing de paixão, né? Mas o grande culpado disso é o próprio marketing, né? As melhores palavras para você usar e mostrar que você tem IA, elas infelizmente são banalizadas, como você Exato. falou. Então o pessoal pega... Eu lembro que também no último podcast a gente estava numa discussão, né? No code, low code. Cara, praticamente virou um pré-requisito obrigatório você dizer que era low code ou no code. Mas quantos de fato são low code e no code, né? Então é muito complicado isso, né? Só para você ter uma ideia, o termo Big Data praticamente morreu por conta disso. Todo mundo começou a falar que tinha Big Data, botaram o hype lá em cima de Big Data, ninguém tratou o dado antes de colher a informação obtida, gerada por um Big Data, e, cara, dado entra sujo, a informação sai errada, não tem jeito. Então, antes de você pensar no Big Data lá no hype naquele momento, não era só comprar um Power BI, comprar uma ferramenta que gerava cubos e visões de dashboard e tudo mais, se você não olhasse o dado que você estava expondo dentro daquela situação. Então, quando compraram as ferramentas e o marketing vendeu o Big Data como muito importante, que de fato as pessoas compraram a ferramenta, mas não trataram o dado. Quando aplicaram, o resultado saiu errado, e aí o termo Big Data ficou um pouco... perdeu um pouco ali a devida importância, porque o marketing popularizou antes das empresas estarem preparadas. Na IA, para mim, é a mesma coisa. Eu acho que hoje em dia, se você praticamente deixa de ser considerado uma empresa de tecnologia se você não falar que utiliza IA. Então, isso é um fato, né? Você entrar lá, não botou IA, parece antigo, não sei, não deve ser, tal. Não. Então, beleza, todo mundo está botando que está IA. Tá, mas como eu uso a IA? Né? A gente tivemos num cliente, o Rafa, acho que o Luiz estava também, e a gente falou assim, não, pô, legal, vocês têm IA agora, eu vou conseguir reconhecer meus códigos de barras. Eu falei, pô, mas peraí, vamos lá. Para reconhecer código de barra, eu não preciso de IA. Entendeu? Então, é isso, assim, o marketing populariza, a pessoa do outro lado, que não tem a ver com TI, ela só tem a dor, ela não sabe, ela está comprando o que estão vendendo, e aí você acaba banalizando todos os termos. Qual é o nosso papel? Eu acho que o nosso papel é fazer isso aqui, é evitar a desinformação, é explicar, olha, gente, isso aqui é IA, isso aqui não é IA, ou isso aqui pode ser IA, mas tem uma solução que é mais barata, e a gente, como evangelistas de tecnologia que somos e fornecedores de tecnologia, é nossa responsabilidade obrigar e que as outras pessoas falem a verdade e a gente comunicar direito com os nossos clientes. E, infelizmente, acreditar que eles vão comprar não só o que o marketing está vendendo, mas vão também olhar ali, descer um pouco mais para entender, passar da página 2 e entender o que está sendo apresentado. Só traçando um paralelo, você sabe, eu fico baseado hoje nos Estados Unidos,
as empresas aqui nos Estados Unidos, muito diferente do Brasil, eles compram só com PowerPoint. Você não necessariamente precisa fazer uma POC, demonstração, prova de conceito, sei o quê, para o cara vender, que é o que o Luiz sofre aí diariamente com vendas, né? Não pode, só o PPT lá não dá certo, o cara quer fazer uma POC, quer fazer uma demonstração, MVP, piloto e tudo para comprar. Aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, não. O cara faz a PowerPoint e o cara compra com PowerPoint. Por quê? Porque depois ele tem que entregar. A justiça vai funcionar, o cara compra o PowerPoint, ele tem que entregar o PowerPoint. O Brasil, a gente tem esse processo é um pouco mais complicado. Então, por isso que cada vez mais, e eu acho isso ótimo, porque derruba os aventureiros logo nas primeiras reuniões, você tem? Tenho, então me mostra. E aí você começa a ver o resultado. Você sair um pouco, acho que do cliente ali é sair um pouco do PowerPoint e me mostrar. Quando alguém me pergunta, Bruno, vocês são realmente low code? Aí ele, somos. Tá bom, me prova. Beleza, vamos criar um fluxo agora. Eu vou criar um fluxo que vai ter assinatura de contrato, que vai ter geração de template, que vai ter IA, que vai ter a participante que vem externa à tua empresa, e eu vou fazer tudo isso, incluindo dashboard e repositório de documentos, sem botar uma linha de código. Você acredita? Se você fizer isso, você não é nem low code, você é no code. Então tá bom, você dá o nome que tem, mas eu vou fazer isso na tua frente aqui agora. Então você demonstrar, você abrir, eu acho que você, cada vez mais, não ter medo de apresentar a tua ferramenta, é o que vai ser decisivo para o teu cliente comprar realmente, não só o que o marketing está vendendo, mas o que a tecnologia está entregando. Eu acho que tem essa grande diferença, é comprar só de marketing ou comprar de marketing e tecnologia. Respondi? Acho que sim, né? Respondeu. Que bom que eu não fui no marketing. Não, respondeu. E pegando essa linha de raciocínio, o Bruno, acho que ainda há um pouco uma falta de conhecimento das pessoas, como você menciona, né? O que é, de fato, uma inteligência artificial? Como é que o cara enxerga, às vezes, uma automação, simples automação, como sendo uma inteligência artificial, né? E eu queria que você até citasse alguns exemplos, até para que... como que a gente pode aplicar a inteligência artificial dentro de alguns processos que a gente enxerga hoje, que a gente atua hoje dentro do Homes, para diferenciar isso? Porque quando a gente fala, o Homes tem inteligência artificial, pronto, o cliente acha que, pronto, vai começar a desenhar fluxo pela inteligência artificial, o cara vai fazer tudo com inteligência artificial. E nem sempre ele necessita de uma inteligência artificial atuando, né? Então eu queria que você nos desse uma visão melhor, assim, de possíveis exemplos que a aplicabilidade da inteligência artificial seria a mais necessária possível. E também, se puder, o contrário também, né? Acho que aí é até legal para o pessoal também conseguir entender a diferença do tipo, isso aqui realmente usa IA e serve e é aplicado e é necessário, e o que, por exemplo, é só... se falar que tem IA é falar por falar, entendeu? Acho que isso é importante também para o pessoal saber, cara, isso aqui para mim vai ser crucial. Isso aqui, beleza, se tiver, bom, mas como o Luiz falou, pode ser que não precise, tem soluções mais baratas. Acho que é legal porque aí, com 2 exemplos distintos, a galera fica até mais ciente de como diferenciar até quando vê uma comunicação, e aí, quando o marketing não está sendo tão assertivo. Não, eu acho que, vou dividir em 2 partes, né? Primeiro, a falta de conhecimento IA, assim, tudo aconteceu muito rápido. Do ponto de vista de mercado, tudo aconteceu muito rápido. Então, você pega... se a IA começou a ser difundida ali final de 2022, início de 2023, a gente está falando de 2 anos, 2 anos e pouco. Se uma pessoa começou a estudar um bacharel, quando começou, ele ainda não terminou a faculdade, né? Então, assim, pensa que é pouco do ponto de vista para você formar profissionais nisso, né? Então, se a TI já vinha enfrentando uma dificuldade de mão de obra qualificada, em assuntos que já eram discutidos há 20, 30 anos, quanto mais num assunto que é tão novo quanto a inteligência artificial. Então, e pior, se tecnologia, que é a área de inteligência artificial, está sentindo dificuldade de profissionais capacitados, imagina as outras áreas que não são de tecnologia e que já estão sendo diretamente afetadas pela inteligência artificial. Então, isso deve ser realmente um número assustador, principalmente no Brasil. A gente perguntar ali, a gente pode até levantar essa pesquisa em algum momento, quantas pessoas não TI têm contato, de fato, com o IA para o uso corporativo, né? Eu acredito que esse número seja muito baixo. E isso é algo que vai impactando, porque quando a pessoa que usa a tecnologia, que é quem supostamente compra,
não tem conhecimento do que é inteligência artificial, e aí ela vai comprar o que venderem para ela, que é inteligência artificial, né? Então, esse caso que eu comentei, poxa, eu tenho ali extração de código de barra, eu preciso de inteligência artificial para fazer extração de código de barra? Não preciso. Isso já tem outras formas, outras frameworks, outros módulos que fazem o reconhecimento de código de barra sem utilizar a inteligência artificial. O código de barra é uma fonte, não tem nada a ver com inteligência artificial, né? Um outro caso que é bem clássico, não, mas, poxa, eu quero checar se o número da nota fiscal, o número do pedido na nota fiscal bate com o número do pedido no meu SAP, eu preciso de uma inteligência artificial. Não, isso é regra de negócio, isso não é inteligência artificial. Talvez você pode usar, sim, mecanismos de inteligência artificial para preencher automaticamente o pedido que veio na nota num campo e, posteriormente, usar esse campo numa regra de negócio. Aí você utiliza a inteligência artificial para preencher o campo. Não, para checar. Porque para se checar se o pedido 123 que está na nota é o mesmo 123 que está no RP, isso é regra de negócio. Ah, Bruno, então me dá um exemplo onde a IA ajudaria, principalmente a IA generativa, onde ela ajudaria num match de pedido. Que esse é clássico e a gente demonstra dentro do Holmes. Imagina que o pedido está lançado no teu RP como galões de água potável para os bebedouros da empresa. Tem o pedido 1032, que são galões de água potável para o bebedouro da empresa, né? E aí a nota chega para você com o número do pedido 1032, mas o fornecedor resolveu usar a descrição da nota para fazer um marketing. Aí ele bota pedido 1032, melhor galão de água potável das salinas naturais do não sei o que, blá, 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 blá. Então, se você pega isso e joga para um sistema de regra, o 1032 vai bater. Mas a descrição do pedido, ele fala, um era galão de água potável, blá, 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 e o outro as melhores águas salinas, não vai bater. Então, a regra de negócio, que é 0,1, né, matemático, ele vai te dizer que está falso. Não é a mesma coisa. A IA, ela consegue resolver. Ela vai entender que galões de água potável para o bebedouro é a mesma coisa do que as melhores galões de água potável das salinas de Maragogi. Entendeu? Ele vai conseguir fazer essa interpretação. Então, nesse caso, a IA ajuda. Outro caso que a IA ela vem ajudando, né, a extração de dados em documentos, e esse é o mercado que eu trabalhei nos últimos 18 anos da minha vida, ela já acontecia, mesmo sem a IA. Você conseguia fazer a extração de dados em documentos usando, primeiro lá nos primórdios, né, fazendo o template do documento, extraindo uma zona, o campo numa zona específica. Essa era a primeira evolução, ele chamava de extração zonal. Depois isso evoluiu um pouco mais, a gente conseguia fazer a extração baseada em expressão regular, baseada em palavra-chave. Então você encontrava uma palavra-chave e você entendia mais ou menos ali a expressão regular do campo que você queria extrair, você extraía. Só que existiam muitos desafios para, por exemplo, campos como nome. Nome, você não tem uma expressão regular que você modele um nome. Qualquer coisa pode ser um nome. Então, como é que eu equaciono uma fórmula para entender naquele documento onde está o nome da pessoa, né? E pior, quando você pega, por exemplo, a minha CNH, o meu nome, né, Zampaglione, na filiação onde tem meu pai e minha mãe, do meu pai o nome cresce um pouquinho, começa o Z numa linha, o Ampaglione na outra linha. O da minha mãe corta no meio, é Zampaglione no final, né? Quando você pega, por exemplo, um processo jurídico que não tem layout e a pessoa escreve, começa um nome numa linha e termina na outra. Então, esses eram cenários que, com a extração por expressão regular ou a extração por zona, você não conseguia utilizar. A inteligência artificial, em especial a generativa, como ela é interpretativa, ela ignora essas quebras e entende, pô, se o nome do cara lá em cima é Bruno de Ávila Zampaglione e o nome do pai dele é Adeilson de Carvalho Z, ele vai entender que o Z faz parte do Zampaglione e ele vai assumir isso é uma verdade e vai te responder. Então, existem casos que a extração de dados poderia ser feito antes da inteligência artificial e ela agora melhora ou é otimizada com a inteligência artificial. Então, é um outro caso. Isso eu estou falando só para replicar tarefas humanas, que é classificação de documento, tipificação, extração de dados, checagem de informações. Esse deve ser 10% das capacidades de IA, né? Se a gente olhar lá, depois disso eu tenho análise de currículo. Como é que eu sei que o currículo do Bruno está aderente com o meu job description, né? Com a vaga que eu estou abrindo? Um dos exemplos que a gente mostra no Holmes, eu acho fantástico,
o pessoal abre uma vaga para padeiro com experiência em pão na chapa e café pingado, e alguém sobra um currículo de um desenvolvedor. Como é que eu faço esse cruzamento automático, interpreto que as habilidades descritas no currículo de um desenvolvedor não fazem sentido para um padeiro com experiência em pão na chapa? Então, é você fazer também a análise do contexto inteiro, não só de um documento, de um campo específico. Outra coisa, por exemplo, a gente tem clientes de concessionária. Como é que eu consigo analisar os dados de compra de um veículo e garantir, ou pelo menos ter uma sugestão com boa probabilidade de estar certo de que aquele cara vai comprar aquele veículo ou não? Que é o que a gente chama de prediction e forecast, né? Você fazer, com base na análise do passado, você tentar adivinhar o futuro. Então, essas são algumas das características que só no contexto do Homes que a gente poderia tá citando como funcionalidade da inteligência artificial. Bacana. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Bruno. Na data aqui que a gente está gravando, a gente já tem a nossa versão beta, estamos para lançar oficialmente. Mas a gente veio andando e mostrando para muitos clientes aqui nas últimas semanas, né? E talvez você tenha outras experiências também, mas qual foi a reação de cliente que mais te impactou? Que você fez alguma coisa, fez uma demonstração, mostrou alguma coisa, o cara falou, meu Deus, o que... Onde eu assino. Onde que eu assino? Assim, qual foi que mais te impactou? Não, é isso. Tem um caso que eu gosto de contar, né? Que a gente foi desafiado, não vou falar o nome da empresa, né? Mas era processo jurídico, né? E eu posso falar com propriedade porque na minha família 90% são advogados. E eu conheço o ramo jurídico bastante ali. Eu e meu irmão acabamos não sendo advogados, mas a gente conhece bastante. Minha mãe, inclusive, é advogada, eu já fiz esse teste com ela também. Mas o caso do cliente foi, não, mas eu não confio na tecnologia. Eu não vou botar meus processos jurídicos para serem analisados com inteligência artificial, nem com nada, porque eu tenho um advogado aqui, um grupo de advogados muito bom. Falei, bom, cara, eu preciso te provar que a inteligência artificial é melhor, é mais rápido, né? A mão de obra do advogado é cara. Esses processos, no geral, já são... A Constituição não muda desde 88, então, tem ali meio padrão ali para o ser humano, isso demora a interpretar, mas a IA já está com muito parâmetro treinado, isso aí vai ser muito rápido. Ele, então tá bom, eu assino, vou te fazer um desafio. Eu falei, pois não. Vou trazer 10 petições, né, genéricas, 10 petições não, perdão, 10 processos genéricos, 10 iniciais genéricas, e eu vou botar o meu melhor advogado com as mesmas 10, e a gente vai criar um processo de triagem para dizer se é trabalhista, civil, tributário ou criminal, se tem qual é o item em questão, produto ou não produto, se tem data de audiência, sei lá. Ele fez um set de análise que precisava ser feita e falou, eu vou te entregar esses 10 documentos digitalizados e vou entregar os 10 documentos impressos para o meu advogado e a gente vê quem termina primeiro. Eu falei, jura? Eu falei, pô, interessante abordar. Você quer fazer? Ele, quero. Eu falei, então tá bom, já estou preparado aqui. E aí ele, bom, começando, eu falei, acabei. E o cara não tinha nem pego ainda o primeiro processo para ele analisar. Aí ele falou, como assim acabou? Eu falei, acabei. Você não pode comparar a velocidade que eu vou processar 10 arquivos com a velocidade que o advogado vai processar esses mesmos 10 arquivos. Ele falou, tudo bem, mas vamos analisar o resultado. E o resultado nosso estava melhor do que o do advogado dele. E te explico por quê. Analisando isso, eles chegaram à conclusão que tinha muita decisão que era interpretativa. Então, se ele pegasse o mesmo processo e desse para outro advogado, o outro advogado tomava uma decisão diferente na triagem do que o melhor advogado dele. E aí ele conseguiu entender. Ele falou, pô, peraí, então eu tenho velocidade, eu tenho acuracidade e eu ainda tenho padrão. Eu falei, exatamente. Aí ele, onde eu assino, né? Isso para mim ficou mais assim, pô, então onde eu assino? E isso, para mim, é o grande uso, assim. Você pode pegar um ser humano, né? Que a gente costuma dizer isso, né? Escute os mais velhos. O que o mais velho tem que o mais novo? Experiência, tempo, caminhada, né? Casco, que a gente chama lá, com todos os X de casco do carioca, né? Caísco. É o casco. Tem casco. O que a IA é? É um velhão com muito conhecimento, cara. Então é muito difícil você competir
esse tipo de análise porque é um cara com muita experiência, porque ele teve muita vivência, porque ele foi treinado com muito parâmetro. Então, esse é um caso, e todos os casos que a gente for, que de alguma maneira a Holmes for desafiada a confrontar a velocidade e a acuracidade da performance de uma pessoa contra o mundo digital, é você lutar contra a revolução. Você vai perder em todas as vezes. Tá? Agora, onde a gente perderia, talvez? Cara, tu pega um vendedor de carro, por exemplo, o cara olha você entrando na loja, o cara diz, vai comprar ou não vai? Porque ele sabe ler a tua interpretação corporal ali, porra, o ânimo que tu entrou na loja, se, pô, tu sei lá, enfim, ele consegue bater o olho e saber. Então, como é que eu vou pegar esse cara e vou tirar ele dessa habilidade e vou botar ele para ficar batucando o teclado, para preencher dado do cliente, preencher número da nota fiscal, quando ele podia estar lá, pô, vai vender esse aqui, eu vou vender um carro para ele super top, porque eu já vi que ele gosta disso. Então, acho que é um pouco disso, são os casos onde você entende que a tecnologia ela vem para te dar e não para te competir com você ou para te atrapalhar, e você usa ela a teu favor e você não destrói aquela pessoa, mas você potencializa o que ela é boa. E você joga ela para fazer aquilo que é boa. Então, os clientes que perceberam isso pararam de trucar a gente com relação a se a tecnologia funciona ou não e começaram a entender que isso vem para ajudar e libera o tempo para o outro. E aí, Rafa, isso também conectou com aquele mindset que a gente está difundindo dentro da Holmes, que é de que a Enola ela não vem para substituir o ser humano. A gente não acredita que isso, ou pelo menos se a IA vai fazer isso no futuro, ela não vai ter a participação da Holmes nisso. O que a gente tem como objetivo nesse primeiro momento é aumentar as capacidades, é potencializar as habilidades dos seres humanos através da otimização de tarefas repetidas, de trabalhos que são mecânicos, trabalhos que não mudam e seguem daquela forma, que estão consumindo o tempo dela para que ela possa fazer o que de fato ela gosta, nem que seja, o que eu gosto de falar, passar mais tempo com a família dela. Se o papel dela é ficar faturando o carro no dia 30, por exemplo, cara, ela não vai ficar até meia-noite faturando o carro, ela vai terminar muito antes, porque a IA vai curtir lá a tua família, deixa que a IA vai fazer o resto naquele momento para você. Então, acho que é um pouco disso. Mas o caso engraçado foi esse que eu até brinquei, eu falei, nossa, foi Brasil e Alemanha na Copa do Mundo, assim, porque, cara, botar a IA para competir com um ser humano foi complicado naquele momento. O Lucas levou pro coração. Pô, você trouxe uma memória ruim pra gente aí, né? Levou. Não dá pra brigar com fato, né? Não, exato, o dado tá lá, né? O que eu achei legal que você falou várias vezes, Bruno, e eu acho que isso destaca muito essa evolução da IA versus outras estratégias de, como você comentou, de extração de documentos. É quando o documento, principalmente, isso ficou muito na minha cabeça, quando ele não é um padrão, né? Porque, como você falou, currículo é um documento que cada um escreve de um jeito, assim. Tem alguns padrões que a galera acaba seguindo, mas eu acho muito legal, e quando vocês demonstraram a análise de currículo, cara, é muito louco isso, porque independente de como a pessoa escreve, a gente consegue interpretar algumas coisas das especialidades e consegue ainda dar match ou não com a descrição da vaga. Então, para mim, o potencial nessa questão de documentos claro, além de extração, além de armazenamento de dados, de documentos que são padronizados, no Brasil, o RG, o CPF, a CNH, eu acho muito, muito louco quando a gente chega nesse nível de, cara, pode vir qualquer coisa que, dependendo das palavras ali, eu consigo interpretar que aquilo é uma experiência, ou onde a pessoa estudou. Eu dei o jurídico também deve ter isso, não sei se tem um padrão em todos os documentos jurídicos, mas eu acho que é muito louco como a gente consegue identificar padrão até quando não tem muito padrão na escrita ali na formulação do documento. Acho que é a otimização também de tempo, que ele comentou bastante, né? Imagina você pegar... Exato. Você tá mencionando aí o caso de RH, imagina o tempo que essa pessoa demora para analisar 10, 15 currículos, que foi até o exemplo que o Bruno mencionou ali. Porra, peguei alguns contratos ali... E sim, em segundos a inteligência já deu a análise dela. No currículo a mesma coisa. Então, acho que é o fato da gente enfatizar mesmo, e eu acho que essa preocupação é bem legal de, cara, eu estou otimizando o trabalho do seu colaborador aí, né? Não é substituição. E sim é melhorar como... Oi. Desculpa, cara, te interromper, mas isso é tão profundo que você está falando, cara, que até, assim, não dá para ver na câmera, mas até me arrepia. A gente, como
criador do produto, a gente como vendedor, como a pessoa que está fazendo marketing, a gente sempre tem essa visão, né? De, pô, cara, vai ser muito rápido, vai diminuir a mão de obra. A gente sempre está olhando, e está certo, não estou dizendo que está errado, como reduzir o custo do nosso cliente, né? Mas olha que feedback interessante. Quando a gente fez essa demonstração de currículo, um dos nossos profissionais que tinha recém sido contratado, e a gente jogou no chat geral lá da empresa para todo mundo ver, né? Um dos funcionários que tinham recentemente sido contratados e provavelmente teve uma experiência muito ruim de busca de vagas antes de entrar na Homes, o feedback dele foi: poxa, que legal, agora os candidatos podem ter uma devolutiva do RH. Tem noção disso? Cara, olha o profundo disso. Quem está precisando de emprego do outro lado lá, aplica para 100 vagas. E ela recebe, no geral, o retorno, um retorno inteligente, não um retorno padrão, um retorno humanizado de quando ele é aprovado na vaga. Se ele não for aprovado na vaga, a resposta, no geral, é aquela padrão. Desculpe, adoramos seu esforço, quando vem, né? mas... E quando demora vem. 5 meses para vir. Quando vem. Cara, no demo que a gente fez, não só dizia se fazia match ou não, mas ele falava o seguinte: olha, crie uma devolutiva para o candidato, dizendo quais foram as habilidades que separaram ele, por assim dizer, dessa vaga. E a gente conseguia responder o agradecendo, falando, cara, legal, mas olha, para essa vaga aqui, um exemplo, a gente está precisando de Python, você está estudando muito Node e muito Ruby, por exemplo, a gente sugere que você, se você quer entrar nesse tipo de vaga, que você siga esse career path. Onde eu quero chegar e onde me arrepia? Cara, é muito mais do que só reduzir o custo do nosso cliente, é de fato otimizar a experiência do cliente do nosso cliente, que esse sim deveria ser quem a gente deveria estar focando. A gente foca muito no nosso cliente porque esse é o quick win. A gente chega ali, vou te tirar o trabalho e tal, mas se a gente começasse a falar para o nosso cliente o seguinte, cara, o teu cliente vai ter esse benefício. Cara, aí você para de discutir custo e começa a discutir valor, entendeu? E isso muda tudo. Muda tudo e por isso que eu acredito, de fato, que a gente está fazendo algo que vai né, revolucionar, que vai trazer um ganho tão expressivo que a redução de custo naquele momento ali não vai se comparar com o aumento ou com a satisfação que o cliente do nosso cliente vai ter em todos os processos que a gente está atuando. Seja ele interno ou externo, né? Seja ele interno ou externo. Qualquer um, né? Pegando esse gancho que a gente falou, né? Que a gente falou de documentos diferentes, de como a gente proporcionar essa experiência melhor. A gente falou isso no primeiro episódio também, né? Como a gente é empático na comunicação, de entender real quem é nosso cliente e entender real quais são os benefícios, seja impactando o cliente do cliente ou seja impactando os funcionários e colaboradores dele. E a gente começou a comentar aqui, automação, IA em compras, em jurídico, em contratação. Como que a gente dá esse contexto, né? Como é que a gente é 100% personalizado num certo ponto, de ser extremamente específico, porque às vezes a gente pergunta coisa lá no GPT e vem muita coisa além do que a gente deveria ou coisas a menos que a gente queria. Como que a gente consegue especializar a IA? Vira e mexe, a gente vê artigos por aí de que, IA especializada para investimento, IA especializada para contratação. Como que a gente dá esse contexto e como é que a gente deixa a IA mais assertiva para garantir, por exemplo, essa excelente experiência que você comentou? Usando Enola. Muito obrigado. O marketing só jogou isso, só levantei essa, hein? Esse é o papel, assim, se você quiser, aproveita que o Luiz está do teu lado, já negocia licença para tu usar no departamento de marketing, que a gente já resolve. Mas eu acho que, Lucas, brincadeiras à parte, eu acho que esse é o papel da Enola, não do nosso cliente. Cara, se eu ouvir, foi até interessante isso, né? Vocês estavam no último podcast conversando sobre BPMS, BPMN, né? Aí tem como essas siglas impactam, quando que é o Business Process Model com Business Process Management. Cara, isso a gente estava falando de um segmento exclusivo de orquestração de processo. Se você olhar para IA, o universo é tão maior que isso, de possibilidades, o que é Deep Learning, Machine Learning, Foundation Model, Gen AI. Cara, é tanta coisa que se tu for ensinar isso pro teu cliente, ele vai falar assim, cara, esquece. Não é meu core, não sei fazer, não vou fazer, vai dar errado e tudo mais.
E para você ter uma ideia de como isso é impactante no uso da IA, né? Eu estava fazendo uma demonstração interna na Homes para suportar a criação de documentação, criação de extração de dados de grande quantidade, de transcrição de reunião e tudo mais. E eu mostrei um exemplo que eu achei interessante. Você pergunta para a IA assim, quem foi o primeiro ser humano a chegar na Lua? Aí ela te dá uma resposta. Aí você chega para ela e fala o seguinte, atue como um pesquisador ou como um cientista e me responda, quem foi o primeiro ser humano que chegar na Lua? Aí ele te bota uma resposta tipo, o satélite natural com foguete de propulsão, não sei o quê, ele te dá um outro tom. E aí você faz uma pergunta, atue como uma criança de 5 anos de idade e me responda, quem foi o primeiro ser humano que chegou à Lua? E aí a IA vai te responder a mesma pergunta. O primeiro ser humano que chegou na Lua, todo mundo acha que foi fulano. Mas, na verdade, foi o coelhinho, não sei o quê, que pegou, subiu numa cenoura e voou, que ela é criativa. Onde eu quero chegar? Dependendo de como você manda o prompt para a IA, você vai obter uma resposta. Em especial a IA generativa, que ela cria. Ela está desenvolvida para, assim como um ser humano, ela tentar te responder com o que ela tem. Se eu fizer uma pergunta para o Rafa, que é CEO da empresa, e ele não souber responder, ele vai dizer, olha, não sei responder, eu vou pesquisar. Mas se eu fizer essa pergunta para o meu filho de 3 anos, ele vai alucinar. Ele vai criar uma resposta para me mandar. Quem fez isso? Vai passar, foi o furacão, né? Sei lá, ele vai criar alguma coisa para me responder. Então é muito importante você saber falar com a IA, você saber que requisitos você está utilizando da IA, você saber quais as metodologias. Eu realmente acho, a gente está aqui final de 2024, eu acho que em pouco tempo vão surgir cargos de especialistas em prompt de IA. São profissionais que sabem, eles são contratados só para fazer as perguntas certas para a IA. Hoje você já tem cadeiras inteiras de engenharia de prompt, de fine tuning para justamente isso. Então, tudo isso que eu estou te dizendo é para... Imagina se eu chego e trago isso tudo para o meu cliente e boto na mesa. Para você usar IA no Homes, você vai ter que entender tudo isso que o Bruno falou agora. Seria praticamente impossível e vai na contramão do que o Homes prega, que é a simplicidade de uso. Então, para responder a tua pergunta, a Enola, ela vem com um conjunto de guardrails, que a gente está chamando, né, que é como se fosse uma jaula grande ali, que tudo que os nossos usuários utilizam, a gente joga dentro dessa jaula, ou dentro desse guardrail, e esse guardrail a gente passa para IA. Então, a gente está fazendo esse trabalho sujo. A gente está se preocupando que se eu, para que a IA não me responda como uma criança de 5 anos, porque eu não tenho um processo corporativo que precisa ter a atuação de uma criança de 5 anos. Eu também eu controlo para que a IA não me responda perguntas, que é a clássica, né? Como é que eu garanto que a IA não vai responder, por exemplo, qual é o salário do presidente da empresa para preencher um campo, se eu dou abertura para um usuário perguntar? Porque que ele vai perguntar, ele vai. Como é que eu garanto que ela não vai responder, uma vez que ela tem acesso aos documentos da empresa? Então, esse tipo de controle, a gente está tendo que se preocupar dentro da Enola para que o nosso usuário ele possa simplesmente colocar lá a pergunta que ele quer que seja respondida e todo o resto do trabalho vai ser feito diretamente por nós. Maravilha, que aula, hein? Tivemos hoje, hein? Que aula, meu. Que aula. Que aula. Ele gosta de falar, mas ele fala bem. Fala né? bem, não, cara. tem que fazer, né? Ele vai bem, cara. Eu acho que Você tá usando Tem a que cola aí? vender Enola, né? Você não vende. ele deve ter um... Ele tá com uma colinha ali, não tá? Ele tem algum não é prompt possível. lá gerando tudo isso pra ele. Certeza. Em tempo real. Em tempo real. Na verdade, eu nem tô aqui, eu tô tomando cerveja lá atrás. A pergunta, eu ia falar, a pergunta é, será que ele existe? É, E a gente, e aí, ó, fica aí essa dúvida aí. Maravilha. Bruno, queria agradecer muito aí seu tempo, sua participação. Acho que foi muito rico. A gente vai mandar isso para vários clientes também, porque a explicação foi muito boa. E os dois aqui já são co-hosters quase, né? Já estão aparecendo, nos dois apareceram em 2, então obrigado aí, Luiz 100% de aproveitamento. 100%. Obrigado. E é isso aí. Valeu, Bruno. Valeu. Obrigado pela aula aí, cara. Obrigadão, hein, Bruno? E não culpa tanto o marketing assim, não. E você pode ter certeza que depois dessa aula aí, se o comercial não vender mais, meu amigo... A culpa é do Luiz. Tá gravado, hein? Cuidado que tá gravado, hein? Tá, cara. Mas a culpa não vai ser minha, não. Maravilha. Não, gente, Obrigado, eu que agradeço. Assim, eu acho que esse assunto a gente poderia ficar aqui 3 dias falando. Né? Tem muita coisa que é experimentação, tem muita coisa que a gente está aprendendo também. Por isso que a Enola ela vai ser
evolutiva, né? A nossa ideia é que cada vez mais nossos clientes tenham acesso a novas funcionalidades, mas a gente está usando isso com cautela, então a gente vai liberando aos pouquinhos. E espero que a gente, de tempos em tempos, possa voltar e fazer de novo esse tipo de bate-papo, trazendo clientes, trazendo pessoas que já estão sendo impactadas de alguma maneira pela Enola, para que elas possam passar também o feedback delas, a experiência delas. E assim a gente vai, em conjunto com os nossos clientes, construindo ali algo que vai ser bom para todo mundo. Então, obrigado pela oportunidade e espero poder estar num futuro breve com vocês aí. Maravilha. Queremos que você venha aqui presencialmente, hein? Próximo é presencial, hein? Vamos. Quem sabe? Estarei aí. Aí vocês vão ver que não sou eu. Então, vai aparecer o cara que não tem nada a ver, né? Assim, quem é você? Eu sou o Bruno. Ele é um avatar. Maravilha. Obrigado, pessoal. Obrigado por terem assistido até agora. E a ideia aqui é que tenham episódios novos aí a cada semana ou na periodicidade que a gente conseguir, mas o objetivo é esse. E obrigado aí por terem assistido até agora.